A paz seja convosco, eu sou a Álvaro e você está no canal Fé na Prática. Só queria compartilhar algo que está acontecendo bem diante dos nossos olhos e parece que ainda continuamos sem enxergar. Na história da Bíblia, conta sobre a rainha Esther, e que por causa dela existiu uma festa que é celebrada até hoje em Israel, que é a festa do Purim, né, que significa libertação. Então, naquela época, o povo precisou se vestir de armaduras, porque havia acontecido um decreto aonde esse povo israelita estava condenado a morrer, né? E ali tinha um cidadão que se dizia fazer parte daquele governo, mas na verdade ele era um estrangeiro no meio do povo persa, né? E ele ali tentou mais uma vez contra a vida dos israelitas, né? O povo judeu é um povo que é escolhido por Deus na Bíblia, é o menor povo e o que o Senhor escolheu para fazer a obra através deles, usar eles de exemplo para toda a comunidade, né? Para todo o mundo, para todo aquele que serve a Jesus. E aí, então, vira e mexe esse povo, eles são perseguidos. Por isso que o Senhor fala que se a gente abençoar eles, né, orar por eles, nós também vamos receber a graça, porque estamos se importando com a menina dos olhos do Senhor. E então, aconteceu essa guerra e a rainha Esther foi muito sábia ali, né, muito embora é um dos livros que a gente não vê nenhum profeta vindo falar que Deus falou com o povo, que Deus mandou fazer algo. Mas a gente vê nas entrelinhas o movimento de Deus usando ali Esther, convocando o povo para fazer jejum, né, para se colocar na presença de Deus, para que ele desse uma estratégia. E eles foram salvos e conseguiram viver. Muito embora traga muita angústia tudo que nós estamos vivendo hoje, quem está com Cristo não precisa ter medo. Por quê? Porque não importa o fim que vai acontecer, se você está com Cristo, ele tem morada para você. E você vai para lá. Nós vamos, eu vou, você vai, nós vamos viver nas mansões celestiais que o Senhor preparou para nós. Agora, se você não tem Cristo na sua vida ainda, esse é o momento para você fazer uma reflexão e começar a ligar os pontos. Nossa, realmente o que está aqui neste livro é uma verdade e não é a primeira vez que se comprova. E aí você deve seguir por este caminho. Se, claro, isso for do seu coração, porque você precisa aceitar Jesus genuinamente. Mas, enfim, voltando aqui para essa história, nós temos esse conflito entre as nações, né, entre o povo judeu contra o povo persa, desde o início da história. No momento de Purim, né, que Esther conseguiu trazer ali uma nova lei, né, vamos dizer assim, que dava direito aos judeus se defenderem. Nós tivemos também a história do rei Ciro, que ele libertou o povo que estava lá na Babilônia. E tinha uma profecia de 150 anos antes dele nascer, que dizia, inclusive cita que ele se chamaria Ciro, o governo do rei Ciro, o povo seria liberto. A gente acha que é o povo iraniano que tem uma guerra contra o povo judeu, e na verdade não. Assim como na história de Esther, existe um povo lá que está lá dentro infiltrado, que são o povo islâmico, que nós chamamos, que fazem parte do Hamas também, né, tem alianças. Esse povo que está ali infiltrado, que conseguiu chegar no poder, são os que são os verdadeiros inimigos. Então, eles, inclusive, sufocam o povo iraniano. Essa guerra lá dentro do próprio país. E essas guerras lá no Oriente Médio se estendem porque são regiões muito ricas, principalmente em petróleo. E isso é uma guerra no mundo, porque todo mundo quer petróleo. Essa guerra que começou a partir aí do dia 28 de fevereiro de 2026, quando a primeira bomba atingiu, né, o território iraniano, já tinha acontecido um massacre lá dentro do próprio país, onde 40 mil pessoas, mulheres, crianças, perderam a vida, porque elas saíram às ruas em defesa de suas vidas, de suas famílias. Eles estão perecendo de fome, de recursos básicos, então eles estavam pedindo ajuda, né, pedindo que o governo parasse de investir o dinheiro do país em guerras. Os governantes lá, eles revidaram e fizeram essa matança. Israel é uma nação muito abençoada, com muitos recursos, eles são pessoas muito inteligentes, toda a tecnologia de ponta que temos hoje, pode buscar, seja em qual área for, ela tem um início no povo israelita, né, nos judeus. Então, é uma nação que sempre foi muito perseguida, como eu disse aqui já no início, e continua sendo, e vai continuar até a volta de Jesus. Nossos dias de hoje, agora que a gente já entendeu um pouco da história, um pouco desse contexto, né? Esse povo persa, que hoje é o povo iraniano, é um povo que perseguiu desde o começo, mas também foi um povo que tem ali seus altos e baixos. Quando temos os governantes que são de Deus, eles tomam atitudes que beneficiam o povo de Deus. Agora, quando eles não são, eles tentam o massacre. E hoje, aqui nós estamos vivendo, nesse meados aqui de março, né, que estou gravando esse vídeo, é de que nós temos um cenário de uma guerra que não tem fim, não tem ideia de quando vai acabar, não tem sinal de fumaça ainda de vai haver paz, porque os Estados Unidos, que está comandando toda essa guerra, está exigindo coisas que fica difícil, né, do país, vamos dizer assim,
aceitar, porque, de modo geral, assim resumindo, o país, né, os Estados Unidos está pedindo que o Irã elimine todas as suas chances de proteção, de defesa, que ele abra mão das armas nucleares, né, de todo o equipamento que eles têm, para que então, assim, os Estados Unidos decida não atacá-los. Mas isso é muito impossível deles fazerem, porque eles podem baixar a guarda e outras pessoas os atacarem. Como eu disse, o povo iraniano não é ruim, mas o povo islâmico já não vai gostar muito dessa situação e eles dividem lá essa região. O que está acontecendo? Existe lá na região do Irã, uma passagem no rio, no mar, né, no oceano, que é uma passagem que ela, vamos dizer assim, ela é pequenininha, estreitinha, porém ela é o dorso. Todo mundo tem que passar por ali para entrar com mercadorias para o Oriente Médio, quanto para sair, né, os caminhos de exportação. Né, são feitos por este rio. E a gente não está tendo acesso a isso. Bloquearam essa passagem com medo de que algum navio ali que fosse inimigo passasse não só com transporte, mas que com armas para guerrear. E aí, como é uma passagem que faz, né, uma entrada direta dentro do Irã, né, fica difícil deles quererem deixar as pessoas passarem lá nesse período de guerra. Não acontecendo, então, não estão passando recursos por ali. E o petróleo, né, e outras especiarias também que vêm de lá, dessas regiões, é muito usado em todo o mundo. E tem civilizações que estão perecendo, que não tem mesmo mais da onde tirar, porque depende todinho dessa exportação. Nós não estamos ainda há um mês dessa guerra e já temos um cenário catastrófico de muitas civilizações que estão sofrendo, sendo penalizadas por conta disso. Tinha um tratado que chama Agenda 2030 e nós estamos em 2026, então faltam só 4 anos para essa agenda se cumprir. Então é onde eu vejo que está acontecendo tudo isso para que leve para essa agenda, para que aconteça. E então a gente hoje está vivendo essa, vamos dizer, esse reflexo da guerra, de ter países que estão passando já por necessidade, por não ter combustível, né, por não estar recebendo o que precisa, por conta dessa passagem do rio que está bloqueada. E, contrapartida, vamos dizer assim, as estações que tinham esses petróleos já em grande escala, já ali prontinhos, só para distribuir, estavam armazenados, mas estavam prontos, extraídos, já prontos mesmo, foram atacados pelo governo iraniano, né, pelo esses islamitas lá. Eles atacaram, enviaram bombas, eles sabiam certinho onde estavam aí, alguns lugares que tinham uma reserva muito significativa de petróleo armazenado. E eles conseguiram atingir certinho nesses locais, né, vamos dizer, esses ditos bunkers, né, esses locais que estavam protegidos ali, no celeiro, né, onde estava feito a reserva. Com isso, esse combustível se perdeu. E é um combustível que não tem como recuperar. Então, quer dizer, isso mostra que as nossas reservas mundiais de petróleo estão escassas, estão acabando. E se isso acabar, a gente não tem mais transporte. Porque todo o transporte hoje é feito dessa maneira. Exceto a China, que já tem várias coisas lá que são feitas por energia, né? Mas acontece que também a energia está um pouco em escassez, né? Está dando falta. Alguns países estão fazendo hoje, no presente momento que estou gravando, alguns países estão fazendo já um tipo lockdown da energia, deixando pessoas trabalharem em casa para que possam desligar as estações e que elas também não precisem usar seus veículos. Então a gente vê que as coisas estão acontecendo. E não tardar disso, todas as economias precisam do transporte, seja ele qual for, aéreo, marítimo, terrestre, precisa-se para fazer uma economia girar, precisa-se ter os transportes. E aí nós temos alimentos que estão em algum lugar, todo tipo de alimento, né? A cadeia produtiva de alimentos, que é o que mais as pessoas precisam: água, alimento, energia, se aquecer, se protegerem. E essas 3 coisas estão agora no alvo da guerra, né? Porque nós temos aí os países que estão revidando e elas estão não mais atingindo os bunkers, onde, vamos dizer, os seus supostos inimigos estariam escondidos. Eles estão partindo para atingir também a civilização, aquilo que provê para aquela civilização. Então nós temos já relatos de regiões onde não tem água e eles usam água do mar e um processo de dessalinização para que possam consumir essa água, que não vai ficar tão doce, mas melhor do que salgada. E atacaram também esses equipamentos, né, essas subestações que tratavam essa água. Com isso, as pessoas não vão conseguir beber. E isso é algo muito triste. Muito triste, porque está virando um caos. E a gente não imaginava viver isso. Quando lemos as histórias da Bíblia, não imaginamos que vamos viver parte delas, assim, acontecendo bem diante dos nossos olhos. Aqui no nosso país, um caos, uma cortina de fumaça enorme por causa de uma trans, né, de uma mulher trans, e a gente não está olhando tudo o resto que está acontecendo. Então, está se criando guerras de todas as dimensões. E a palavra de Deus fala
Os sinais que os discípulos perguntaram para Jesus: como a gente vai saber quando vai ser os sinais da sua volta? E ele falou ali que vai haver rumores de guerra. E aí a gente fala assim, mas guerra teve o tempo todo, nunca parou. A Bíblia inteira só narra guerra, e hoje que a Bíblia não está mais sendo escrita, a gente ainda está vendo guerras. Mas agora eu entendo os rumores de guerra, porque são vários tipos de guerras que estão acontecendo ao mesmo tempo. E isso ainda não tinha acontecido, esse tipo de guerra. Então a gente tem no mundo inteiro, uns estão guerreando porque estão ficando sem energia, outros estão ficando sem alimento, outros estão ficando sem a própria água, outros estão perdendo o controle dos seus governos, né? Então a gente está vendo um novo tipo de guerra. E a consequência disso é a exterminação mesmo da população. As pessoas estão perdendo isso, a água, elas vão começar a entrar em desespero e vão morrer, né? Quando a gente entra em desespero, o medo nos domina, a gente já começa a não pensar mais e a perder o foco das coisas, né? E então isso é uma estratégia muito até cruel, porque as pessoas vão perecer e é muito ruim. Imagine passar sede, passar fome. A gente consegue viver ainda sem comida por um período, mas sem água é difícil. Então meu vídeo de hoje era mais um alerta, porque as coisas estão se cumprindo, estão acontecendo, e conforme for tendo mais oportunidade, eu vou trazendo mais vídeos aqui, até para deixar registrado, para desabafar e contar de tudo isso que está acontecendo. E às vezes nós estamos perdendo tempo com bobeiras, com coisas que são insignificantes. O meu pedido de hoje é: se reconcilie com Jesus. Se você ainda não o tem, você possa aceitá-lo, né? E se você já tem e está meio brigadinho, bora se reconciliar. Leia a palavra de Deus, porque nela contém todas as respostas de tudo que estamos precisando. E ore, tenha intimidade com Deus, e não se esqueça de estender as suas mãos para aquela nação de Israel, pedindo pelas bênçãos do Senhor. O terceiro templo ainda não foi levantado. E este é um grande sinal de quando o anticristo vai começar a reinar. Mas, até que ele se levante, o mundo precisa virar um caos. Porque aí sim, ele vai poder se levantar para promover paz ilusória, que é só para poder ganhar as pessoas. E aí se sentar no trono de Jesus, que será lá neste novo templo que ainda não foi erguido, né? Vai enganar a muitos. Mas depois disso, quando ele estiver ali governando, aí a gente imagina que em 3 anos e meio do seu governo, ele se revele quem ele é. E aí a gente está na espera de que quando isso acontecer, Jesus venha nos buscar. Quem sabe até busque antes. Mas pelo que a gente entende, pelo que eu tenho estudado, pelos pastores que eu tenho acompanhado, alguns entendem que vem buscar antes desse período, outros entendem que no meio. Fica comigo, que aqui nós temos fé na prática.